Boa noite. Hoje eu vou fazer a última live então de 2020. Depois a gente vai fechar aqui a empresa, tirar uns dias de férias e voltar então em janeiro. E aí em janeiro a gente vai voltar a fazer outras lives para falar de destinos turísticos, para falar das viagens que a gente vai fazer no ano que vem. Mas por enquanto, então, hoje eu vou falar para vocês das lembranças da viagem, das várias viagens que eu tive no Principado de Mônaco. Então, essa viagem faz parte do grupo das viagens que a gente chama Souvenir de Voyage, onde eu tento falar mais das lembranças de viagem. Tô vendo aqui que entrou a Veranice, entrou a Nilva, entrou a Rosângela, acho que todas elas já foram comigo até Mônaco, todas devem ter na memória muitas imagens bonitas desse destino, que realmente é um destino maravilhoso. Então eu vou colocar aqui, até vou colocar para esperar assim um pouco o pessoal, para ver se o pessoal entra. Vou colocar esse brasão aqui da cidade do Principado de Mônaco. E nós vamos só esperar um pouquinho para depois começar. Como das outras vezes, eu vou desabilitar os comentários para que vocês possam enxergar um pouco melhor as fotos. E no final eu colocarei de novo os comentários ou as perguntas se vocês querem fazer perguntas, ok? Então, por enquanto, eu vou desabilitar então os comentários para que a gente tenha uma visibilidade melhor das fotos. Eu vou tentar mostrar bastante foto para vocês para poder apreciar então esse destino maravilhoso. Então vamos lá. E eu não vou explicar muitas coisas, mas alguma introdução a gente tem que dar, até porque nem todo mundo já foi para Mônaco e as pessoas que não foram de repente podem querer saber algumas dessas informações. Então, como vocês podem ver nesse mapa, Mônaco fica ali bem no final do mapa, assim, à direita no caso no mapa, preso entre a cidade de Nice e de Menton na França, e quase na fronteira então com a Itália. Então Mônaco não é fronteira entre Itália, assim, não faz fronteira com a Itália. Mônaco fica dentro da França, mas são só alguns quilômetros e depois vem a Itália. E isso é por uma razão histórica, porque em 1860 essa parte que ficava entre Mônaco e a Itália, que na realidade pertencia a Mônaco, ao Principado de Mônaco, no século XIX foi devolvido para a França. Então, nessa ocasião, Mônaco acabou ficando ilhado dentro da França, ok? E hoje, então, a cidade de Mônaco é essa tripinha bem pequenininha ali. Esse mapa é um mapa, assim, na realidade, com alguma escala, assim, muito, muito grande, porque é muito, muito pequeno a cidade de Mônaco. Se vocês conseguem ler embaixo, cada tracinho ali representa 2 quilômetros, 1 quilômetro no caso. Então, a cidade de Mônaco, ela tem uns mais ou menos 4 quilômetros de comprido por uns 500 metros de largura. Então, na realidade, uma cidade que só tem 2 quilômetros quadrados. País. Um país que só tem 2 quilômetros quadrados. É o segundo maior país do mundo depois do Vaticano. E na realidade Mônaco era maior do século XIX, mas quando eles deram esses terrenos então para a França, aí a superfície que era de 24 km quadrados ficou com 2. Então a cidade se reduziu, o país se reduziu quase só a sua cidade, perdeu toda a sua zona rural, toda a parte assim que ficava atrás da cidade, um pouco nas montanhas. E a cidade então, o país ficou somente a cidade, corresponde assim a um país-cidade, muito, muito pequeno, mas com uma grande densidade de população. Na realidade, em Mônaco tem 38 mil habitantes, que para esse tamanho de 2 km quadrados faz dele o lugar mais denso de população, o país mais denso do mundo. E aqui a gente pode ver nesse mapa que na realidade, para conseguir acomodar todas as pessoas, foi ganhado muito espaço sobre o mar. Então aqui a gente vê os diferentes períodos que foram feitas construções. O amarelo seria o que já existia e depois o laranja, então a primeira construção em torno de 1860, que foram só umas pequenas superfícies ao redor do porto, na beira do mar. Depois, nos anos 70, então 1970, que foram feitos mais, aí sim se construiu mais, então toda a parte das praias, onde tem assim os hotéis de praia,
E também todo um bairro que vocês podem ver aqui nesse mapa. Aqui vocês podem ver as praias. Então, por exemplo, ali vocês vê uma parte que adianta no mar, que é onde fica o hotel Monte Carlo Bay. E esse aqui tudo foi ganhado sobre o mar. Embaixo a gente vê também, por exemplo, a construção do Hotel Fairmont, que está também acima do mar. Então, todas essas construções ganham no mar. E o maior bairro de Mônaco que ganha sobre o mar é todo o bairro de Fontvieille. Então, esse bairro de Fontvieille, que vocês podem ver ali, é na realidade uma parte que está construído como um aterro sobre o mar. Então, a cidade, assim, tem, como eu falei para vocês, só 2 km², que seria o equivalente a 200 hectares, 40 deles foram ganhados sobre o mar. Então, é uma parte muito importante. E se a gente volta para esse mapa, essa parte que está listrada em verde é uma nova obra que está sendo feita, que vai ser terminada daqui a uns 5 anos, que é toda uma área também que vai ser ganhada sobre o mar de mais 6 hectares. Então, uma área bem grande e que vai ser de construções de altíssimo padrão, super, super, super luxuoso. Então, a cidade de Mônaco, se vocês olham nessas duas fotos, seria, vamos dizer, a foto de cima seria olhando Mônaco a parte mais perto da Itália e pelo o mapa de baixo a parte mais perto, mais pro lado da França. Então, na realidade, nesse mapa vocês podem ver no mapa de cima, bem à esquerda, vocês podem ver umas tendas brancas e lá embaixo vocês podem ver de novo essas tendas brancas, não sei se vocês conseguem visualizar isso. Então, essa tenda branca é mais ou menos o final de Mônaco, do Principado de Mônaco. Então, essa primeira parte na foto de baixo, a parte que fica à esquerda da foto de baixo, já é ainda é a França, é a cidadezinha de Cap d'Aille. Então, Cap d'Aille vai até ali, depois começa Mônaco, e nessa foto, então, de cima aí sim, é todo o Principado de Mônaco. Porém, só a parte onde tem as construções, porque as montanhas que estão atrás já não é Mônaco, já é a França. Então, realmente, a cidade de Mônaco é muito, muito pequenininha. Como é que se chega lá? Você chega lá de carro, claro, tem autoestrada, tem 3 estradas que chegam lá, uma autoestrada e mais 2, e mais outras pequenas, tanto do lado vindo de Nice, como do lado vindo de Menton, da Itália. Então, muitos acessos tranquilos pela estrada, e é possível também chegar pelo trem. A chegada pelo trem é possível desde o século XIX, né? O trem chegou em Mônaco no século XIX, foi super importante assim, para o desenvolvimento do turismo na cidade de Mônaco. E então por isso inclusive que o hotel se chama Hotel de Paris, né? Porque as pessoas vinham de Paris para ficar em Mônaco. Então aqui a estação de trem, e o interessante é que hoje a estação de trem ela não dá para dizer subterrânea, mas ela está construída contra o rochedo e é totalmente dentro de uma construção. Aqui nessa foto vocês podem ver que a estação de trem fica ali dentro, então a gente nem enxerga mais a estação de trem, porque para ganhar espaço, porque em Mônaco a preocupação é sempre ganhar espaço, para poder construir mais. Como falei para vocês, muita gente está em Mônaco, então para poder construir mais, eles encaixam as estradas, são uma em cima do outro, com viaduto, é uma coisa assim de uma engenharia incrível nessa cidade, para que tudo consiga se encaixar com uma circulação boa. Inclusive quase todas as estradas agora são subterrâneas, tem muitos túneis, viadutos, para facilitar então a circulação. E o outro jeito de chegar, que de longe é o mais bonito, o mais glamouroso, o mais Mônaco, é chegar de helicóptero. Então, você pode chegar de helicóptero, são 8 minutos de helicóptero a partir do aeroporto de Nice, porque vocês viram nas fotos, Mônaco é uma titiquinha na beira da montanha, não tem como ter aeroporto, mas tem um heliporto. Então, o heliporto está aqui, como mostrei para vocês, perto daquela tal tendas brancas que eu tinha mostrado para vocês. Aqui vocês podem ver o heliporto, que fica dentro da cidade de Principado de Mônaco, fica na realidade perto do bairro de Fontvieille e fica pertinho também de Cap d'Aille na França. Então você em 8 minutos vem do aeroporto de Nice até a cidade de Mônaco. Então com certeza é o melhor jeito de chegar. Desculpa. Agora eu vou explicar para vocês por que eu quero falar para vocês de Monte Carlo, quais são as minhas lembranças pessoais. Desculpa, eu me engasguei. Então, a cidade de Monte Carlo, na verdade Monte Carlo é um dos bairros, o Principado de Mônaco é um lugar que quando eu morava na França, quando eu era criança, jovem, eu sempre tinha
sonhado com esse lugar, mas eu não conhecia, assim, eu não tinha tido a oportunidade de ir lá conhecer, e conheci esse lugar quando eu comecei a levar grupos para a França, então em 1993. Isso já fez 27 anos esse ano. Então, desde aquela época, eu levei regularmente grupos para lá, não todos os anos, teve alguns anos que eu não levei, até porque depois trabalhou comigo a guia Camille, e a Camille acabou levando muito dos meus grupos na região da Côte d'Azur, porque a Camille mora em Nice, então não levei grupos todos os anos, mas eu devo ter ido umas 20 vezes de repente nesses anos todos, porque às vezes eu fui mais do que uma vez durante o ano para o Principado de Mônaco. Então, aqui eu vou colocar uma foto de mim há muitos anos atrás. Então, essa foto acho que é de 2004, então já tem uns 16 anos atrás. Mas eu não achei uma foto bem dos primeiros anos. Eu tinha uma foto muito bonita minha, até com a minha mãe, porque a minha mãe fez a primeira viagem comigo, mas eu não achei essa foto. Então coloquei essa foto que é antiguinha também, para mostrar que eu já vou a Monte Carlo, a Mônaco, já há muitos anos. Eu muitas vezes vou me enganar entre Mônaco e Monte Carlo, já vou explicar a diferença para vocês, depois a gente volta mais. Na realidade, Monte Carlo é o nome de um bairro, o bairro onde tem o cassino, em homenagem ao príncipe daquela época, que se chamava Carlos III, e era uma colina, um monte, então foi dado o nome de Monte Carlo, em homenagem ao príncipe Charles, ok? Então, só para dizer porque que às vezes vou me enganar, Monte Carlo é um bairro e o Principado de Mônaco, então, é o nome do país, ok? E aqui, então, uma foto mais recente, e é bem importante eu explicar para vocês, assim, a questão dessa foto. Quem viu os meus convites no Instagram, viu aquela foto que eu postei do concurso que eu tinha ganhado. Então em 2016, final de 2016, eu ganhei um concurso numa formação que a gente tinha no turismo, com o pessoal do turismo francês e de Mônaco. E com esse concurso, que a gente tinha que desenhar uma viagem, e acabei ganhando esse concurso, então me levaram para conhecer melhor Mônaco como destino, não só de passagem, que eu estava acostumada a levar o meu pessoal sempre passar o dia, simplesmente, a gente pernoitava em Nice e ia passar o dia. Então eles me levaram para conhecer melhor o Principado. Nessa foto ali, então, é no mês de março de 2017. Eu fui para lá para conhecer, me hospedei lá, fiquei com 4 dias com a responsável do turismo de Mônaco, e com isso conheci muito bem e pude apreciar a cidade, conhecer todo o encanto da cidade, e isso que eu quero passar então agora para vocês. Então, a partir desse momento, comecei a levar o pessoal, eu já levava o pessoal, mas comecei a mudar também um pouquinho, e agora, além então de levar o pessoal para passar o dia, a minha ideia é de começar a ficar pernoitando lá. Mas primeiro vou passar para vocês algumas imagens assim de grupos. Esse aqui, por exemplo, é o último grupo que eu levei no ano passado. Ali nós estamos na frente do Hotel Fairmont, num monumento que tem em homenagem ao Ayrton Senna. Aqui eu tô com um grupo de 2018, onde nós ficamos em Mônaco, já a gente se hospedou as 2 noites em Mônaco, um grupo de Campinas. Aqui embaixo também, eu acho que esse é o último grupo de 2019, a gente está na frente do Hotel de Paris, uma parte do Hotel de Paris, a gente conhece mais o outro lado, mas que recém foi reformado. Aqui eu quero mostrar também o pessoal curtindo tomar um chopp ou um sorvete no Café de Paris, ou almoçar naquela Praça do Palácio. Então aqui são o pessoal de se eu me lembro bem, 16, 2019. Esse aqui eu acho que é 2017, então quando o pessoal foi, sempre esse prazer assim de ir para lá para bater foto. É um lugar assim tão fotogênico, tão lindo, assim, tão maravilhoso. Então as pessoas que vão para lá sempre aproveitam para bater foto. Aqui eu tô também com um grupo na frente do palácio, e em cima nós estamos num belvedere que tem bem em cima de Monte Carlo, do Principado de Mônaco, para observar a cidade lá embaixo. Então é um lugar assim muito bonito que a gente pode ir para ver a cidade. E aqui também no ano de 19, a última viagem, a mãe e filha aqui dentro de um
barco que a gente pega para atravessar o porto. Então, realmente, é um lugar assim que é uma delícia ali. A gente estava antes de pegar aquele barco para atravessar. Eu queria ter achado mais foto de grupos mais antigos para até vocês se reconhecerem nas fotos, mas eu acabei não achando. Um outro elemento que eu queria também falar para vocês das minhas lembranças de viagem em Monte Carlo. Eu sou nascido dia 23 de junho e eu passo muitas vezes o meu aniversário em Nice, ou assim nessa região, porque a viagem do Charme e Glamour, a viagem que a gente faz todos os anos, ela sempre começa nessa semana por causa da lavanda, para a gente chegar na lavanda bem no momento certo da floração. A gente sempre começa a viagem mais ou menos na semana entre 21, 22 e 24 de junho. Então, no dia do meu aniversário, dia 23 de junho, muitas vezes eu tô por ali e às vezes eu tô em Mônaco. E há 2 anos atrás, então, quando eu estava com esse grupo de Campinas, a gente estava em Mônaco no dia do meu aniversário e foi uma super festa, assim, porque não porque era meu aniversário, mas eu tenho uma lembrança maravilhosa porque em Mônaco, eles são bem tradicionais e eles festejam bastante as festas de São João. E a festa de São João é no dia 24 de junho, 23 na véspera, que muitas vezes se faz as festas, as danças. Então ali era um grupo de música tradicional que tava vindo dançar no palácio. Fizeram uma fogueira enorme na frente do palácio, foi uma coisa assim muito, muito linda. E então com essa festa na frente do palácio, eu tinha a impressão que estavam fazendo festa para mim, foi muito legal. E depois teve uma coisa incrível, isso aí uma coisa que eu nem sabia que existia na cidade de Mônaco, por ser um lugar tradicional que tem algumas inclusive a monarquia mais antiga da Europa, eles têm algumas tradições que são medievais. Então, uma das coisas que eles reativaram são essas ideias de brigas, como as brigas medievais. Então, briga de espada e então as pessoas jogam brigam com umas roupas assim de malha de aço, que pesa muito, assim, e aí tem as equipes. Então tem pouquíssimas equipes no mundo, parece que tem na Itália, na França, em alguns lugares, parece que na Hungria, alguma coisa assim. Então as pessoas se encontram e nesse dia então teve uma competição disso e foi muito divertido. Eles não se machucam, na realidade, eles têm capacete, eles têm tudo para se proteger. É muito divertido. E ali no final era uma competição até com um bando, uma equipe de 10 contra 10. Foi muito, muito, muito engraçado. Então isso era no dia do meu aniversário. Então isso também nunca vou esquecer. E também tinha uma festa dentro do cassino, de um dos 2 cassinos, um dos 4 cassinos da cidade, no caso no Café de Paris, que é um cassino menos formal, assim, um pouco mais festivo. Então, nesse cassino, eles fizeram uma grande festa dos anos loucos, todo mundo estava fantasiado e era muito, muito animado. Então, a gente, no final da festa, a gente podia entrar, normalmente só podia entrar quem costumava jogar, era uma festa privê, mas nós chegamos, assim, bem tarde, depois da festa que tinha lá no palácio. A gente chegou ali e foi realmente muito divertido, porque era tudo no estilo dos anos 10, assim, 1900, anos 1910, foi muito, muito divertido. Então, isso é só para dar umas lembranças, assim, muito pessoal. Mas agora eu vou explicar para vocês por que Mônaco é tão bonito, passar bastante foto para vocês e tentar dar depois também algumas dicas para vocês de onde ficar e etc. E na realidade aos pouquinhos eu vou falando o que eu acho que não pode deixar de fazer quando vai para Mônaco. Por que Mônaco é tão famoso? No primeiro tempo, Mônaco é um lugar que é na Côte d'Azur, então com esse mar maravilhoso, o mar do Mediterrâneo. Então é um atrativo como os outros lugares da Côte d'Azur. Então, como Cannes, como Nice, como Antibes, Juan-les-Pins, todos esses lugares assim que são lindos graças a esse litoral maravilhoso. Então tem praias também. A praia em si não tem muita praia, porque na realidade construíram tanto e é uma região que era mais de rochedo. Então tem essa praia ali que eu mostro para vocês, que ali inclusive é o Monte Carlo Beach Club, então muito, muito chique. Essa aqui é uma praia pública, então tem algumas praias, mas na realidade o que fez assim dessa... Aqui, peraí, não, esse aqui é o palácio, não queria mostrar o palácio para vocês agora, mas o que atraiu, vamos dizer, as pessoas de vir por aqui, então, era essa questão num primeiro tempo dessas praias.
Só que qual é o diferencial de Mônaco em relação às outras praias? Por que Mônaco é tão diferente do que as outras cidades que eu citei para vocês, como Antibes, como Juan-les-Pins, etc. Qual é a grande diferença? A grande diferença é que a cidade de Mônaco é também uma monarquia, parlamentarista, acho que se diz, não é uma monarquia absolutista, então é um sistema político muito moderno, muito bom, a população vive muito bem, assim, e guardou esse charme da tradição. Então, aqui eu coloquei para vocês as fotos do palácio. Então, esse palácio que a gente vê aqui, uma foto de dia, uma foto mais de noite, esse palácio ele fica na parte mais antiga da cidade, e aqui com essa foto eu vou explicar um pouquinho para vocês em duas palavras a história. Essa família dos Grimaldi, eles estão no poder, dirigindo, governando esse lugar desde o século XIII. Então no século XIII teve esse monge, na realidade era uma pessoa que veio de Gênova, fantasiado de um monge, entrou dentro da fortaleza, que outras famílias eram donas da fortaleza, ele conseguiu conquistar e aí a partir dali essa família Grimaldi se instalou ali e nunca mais saiu. Na realidade, durante a Revolução Francesa saiu um pouquinho, mas basicamente dá para dizer que eles estão desde o século XIII nesse lugar. E eles mantêm, então, aqui no escudo deles, a gente vê que tem esses monges, né, que seria, no caso, uma lembrança da história deles. Então, na realidade, isso é uma coisa assim que é muito... vamos dizer, muito importante a gente ver essa questão da história da cidade. E aqui, na realidade, eu estou vendo que estava uma coisa assim, que estava um pouquinho fora da ordem, peço desculpa para vocês. Aqui, na realidade, eu queria também falar para vocês que, além dessa questão do mar Mediterrâneo, também essa questão da montanha, porque aqui nessa imagem vocês podem ver, esse aí é o Jardim Botânico, ou aqui a gente vê esses penhascos e a montanha lá atrás. Na realidade, o Principado de Mônaco é um lugar que, além dessa questão da tradição que eu comecei a falar para vocês, eu vou voltar, desculpa, além dessa questão, tem a questão da montanha chegar dentro do mar. Então, tem o litoral do mar Mediterrâneo, sempre muito bonito, mas tem a montanha que chega no mar, e isso sempre cria umas paisagens muito bonitas, umas enseadas dentro do mar. Então aqui nessa foto mais visto de longe, a gente vê que a cidade de Mônaco, na realidade, é a montanha que chega no mar. Então aqui, se vocês olham essa imagem aqui do Principado, a gente vê a cidade histórica, que está em cima desse rochedo, por isso que esse bairro se chama Le Rocher. Então essa cidade que fica no rochedo e essa situação assim, meio montanha e meio mar. Então isso realmente é uma situação geográfica que faz que é um lugar muito especial dentro da Côte d'Azur. E agora então eu queria falar para vocês dessa questão histórica, dessa tradição, dessa história, né, que é uma monarquia muito antiga e que foi assim desde o século XIX, então se virou para o turismo. Então vamos dizer, essa orientação do Principado do Mônaco para o turismo, que foi muito importante, que foi uma opção que foi escolhida então no século XIX, quando fizeram aquelas trocas de terra que eu falei para vocês com a França, conseguiram ficar com bastante recurso financeiro e investir então para transformar a cidade num destino turístico. Então construíram os cassinos, construíram os hotéis de luxo, e a cidade então desde essa época se tornou um lugar que atrai as pessoas por essa beleza, por essa história, por esse luxo, ok? Aqui a gente pode ver duas imagens desse porto, que é o lugar central de Monte Carlo, de Mônaco, desculpa, o lugar central de Mônaco, que se chama o Porto Hércules, ao redor do qual se organiza a cidade, porque no caso a foto está sendo batida do rochedo, então da parte antiga da cidade, e olhando para a parte de Monte Carlo, que seria outra colina onde fica o cassino. Então ali a gente vê essa parte central da cidade, e aqui eu botei essas duas fotos porque na realidade uma é dos anos 90, acho que 2000, e a segunda embaixo é bem recente, e a gente vê que o porto foi até acrescentar um dique onde pode chegar os barcos de cruzeiro, construir mais uma construção que é o Yacht Club. Então a cidade vai sempre se modificando, como falei para vocês. Às vezes eles vão demolindo uns prédios que eram baixinhos, de
8, 10 andares para construir uns outros de 25 ou 30 andares. Então a cidade vai crescendo porque tem muita gente lá e então sempre vai querendo colocar mais pessoas. Dentro dessa questão das tradições que eu falei para vocês, um dos atrativos da cidade, e também isso é uma outra coisa que eu nunca tinha visto, a troca da guarda, até ir no mês de março ver a troca da guarda. Agora eu cuido mais para a gente poder ver a troca da guarda, porque eu sempre achei que ia ter muita gente, ia ser meio complicado de encaixar o horário para ver a troca da guarda, porém tem um certo charme a troca da guarda. Então, como lá em Londres ou como nos outros lugares, eu acho que realmente vale a pena de ir na troca da guarda, porque de qualquer forma a gente vai ver esse palácio, de qualquer forma a gente vai ver a vista que você tem lá de cima no Rochedo. Então vale a pena da gente ir na troca da guarda bem, daí ir no Rochedo e no palácio na hora da troca da guarda, que é um pouco antes do meio-dia, todos os dias, se eu me lembro bem. Então aqui uma foto também dos guardas lá, não é tão pomposa como a de Londres, claro, mas realmente é muito bonito. E isso lembra então para nós bem essa questão de tradição. Do lado do palácio também tem esses, como é que a gente chama isso aqui em português? Não sei, essas bolas assim de canhões, assim, para lembrar as batalhas que teve. Então, tudo isso aqui para mostrar esse lado tradicional da cidade. E também na cidade nessa parte da cidade que se chama o Rocher, tem uma área que é uma área de pequenas ruelas, onde as casas são bem apertadinhas umas nas outras, tem essa fonte bonita. Então, tem uma área histórica da cidade que fica no Rochedo, que é uma área muito bonita. E tem também a catedral. E essa catedral é muito lindo conhecer, pela beleza do próprio prédio. É um prédio que foi construído no final do século XIX, num estilo neobizantino. Ela é realmente muito bonita. Aqui a gente pode ver ela também na lateral. Aqui a gente vê um grupo tradicional que eu falei para vocês na escadaria. Mas quando a gente entra depois, a catedral é realmente muito linda, vale a pena conhecer. Tem muitas pessoas que vão lá também para poder se recolher no túmulo da Grace e do príncipe Rainier. Vocês todos sabem que a atriz de cinema Grace Kelly casou com o príncipe Rainier. Falam muito assim que o príncipe achou, vamos dizer, um pouco a oportunidade nesse casamento com uma atriz de Hollywood de colocar um holofote sobre a cidade sobre o Principado de Mônaco, porque no pós-guerra era muito difícil o turismo voltar, então foi um pouco arranjado esse casamento, mas depois foi ótimo. A Grace teve 3 filhos e infelizmente morreu muito nova, mas ela está enterrada então dentro dessa catedral, e o príncipe Rainier também. O príncipe Rainier faleceu em 2005 e desde aquela época então é o príncipe Albert II que reina, Sua Alteza Sereníssima Príncipe Albert II. Chique. Aqui uma outra vista da catedral, que tem uma abóbada assim toda de mosaico, é realmente muito bonito. E outra razão de ir na catedral também, para quem gosta de arte, é para conhecer, ver as obras de arte, porque no Principado de Mônaco, uma coisa que tem muito, muito legal é que tem muita arte nas ruas. Na realidade, o Principado é um lugar onde as obras que os príncipes acumularam, elas são à vista do público. Tem obras dentro de jardins, de parques, tem obras na catedral. Então isso é uma coisa muito legal. Você pode, passeando pela cidade, você pode ver muitas obras sem precisar entrar em museus. Então isso é uma coisa que é muito legal no Principado. Aqui é uma foto do casamento da Grace e do príncipe Rainier, ok? Aqui eu botei então de novo esse escudo muito, muito bonito do príncipe. Aqui eu coloquei essa foto para ilustrar para vocês a situação de caminhabilidade da cidade, porque como falei para vocês, a cidade é super pequena, 2 km². E além disso, quase todas as estradas, tem ruas, claro, tem ruas, mas as avenidas mais passantes, mais rápidas, elas são quase todas subterrâneas. Então, na realidade, na cidade de Mônaco, você pode caminhar muito facilmente para ir de um ponto para outro. Tem muitas, como esse caminho ali, por exemplo, na parte baixa, essa aqui é perto é o caminho que leva até o porto. Tem muitas ruas
só para pedestre, tem muitos elevadores, porque como é uma cidade que tem altos e baixos, tem muitos elevadores, claro, tem que conhecer, porque muitos são escondidos, mas tem uma série de elevadores para você passar de um nível ao outro da cidade. Então é uma cidade que você pode muito bem se deslocar sem nenhum tipo de transporte. Se você preferir, tem um monte de ônibus também que circula pela cidade, mas você pode muito bem conhecer toda a cidade a pé, e isso eu acho uma coisa realmente muito, muito agradável. Então, o que eu quero dizer para vocês com tudo isso? A questão da beleza na beira do mar, das montanhas, um clima muito bom, porque o clima dessa região é muito agradável, uma questão tradicional muito boa, muita segurança também, é um dos lugares, certamente um dos lugares mais seguros do mundo, porque tem um sistema assim de câmera, polícia muito boa, saúde também muito boa, hospitais, etc. Então, com isso e com o fato que as pessoas não pagam imposto de renda, todos os milionários do mundo querem morar no Principado de Mônaco. Então, falta lugar para morar as pessoas no Principado de Mônaco. Mas tem muitas construções incríveis, assim, muitos prédios moderníssimos. Esse aqui até não é o mais caro, tem outro, mas eu não tenho foto dele, um prédio meio azulão, assim, que são os maiores apartamentos, os mais caros, e nessa área que eles vão construir agora sobre o mar também diz que vai ser o mais caro do mundo. Então é realmente assim um lugar deslumbrante de beleza no sentido assim de prédios bonitos, e outros também que não são tão interessantes, são prédios assim normais, mas o conjunto todo é muito lindo, Aqui vocês podem ver duas fotos, uma mais pro lado da praia, outra mais pro lado do porto, então duas vistas diferentes do Principado, onde vocês podem ver que é uma densidade de população de prédios de luxo absolutamente incrível. Esse aqui é o prédio que eu falei para vocês, que é o Yacht Club. Eles têm uns prédios assim muito interessantes em termos de arquitetura. Esse aqui ele fica na beira do mar e ele é construído como se fosse um barco, então a gente tem a impressão mais de ver um transatlântico, um barco, do que um prédio, mas é o Yacht Club e é realmente uma construção muito, muito bonita. E aqui uma imagem, aqui uma foto da beira do mar. Essa foto, no caso, é batida do Hotel Meridian, mas mostra para vocês essas construções na beira do mar. Então, as pessoas vêm, gostam também de vir para morar na beira do mar. Então, todos esses diques que foram construídos também para facilitar, para ter mais conforto. Então, realmente, assim, uma estrutura de super conforto. E para quem não mora dentro desses prédios luxuosos, também pode morar dentro de um desses barcos, porque uma das coisas assim, mais maravilhosas de fazer quando está em Mônaco é de ir para passear na beira do porto. Então, existem dois portos lá. Existe o Porto Hércules, que é esse aqui, o principal, que fica, então, como falei para vocês, entre o bairro do Rochedo e o bairro de Monte Carlo, onde tem os maiores barcos absolutamente gigantescos, dezenas e centenas de barcos, e na época, por exemplo, do GP, muitos barcos vêm ali para atracar, para que as pessoas a partir do barco possam ver passar a corrida, ok? E o outro porto fica do outro lado, eu mostrei para vocês visto de cima, o porto de Fontvieille, mas no porto de Fontvieille são os barcos um pouco menores, ok? Tem alguns veleiros também, não muito, a maioria são mais iotes, assim, de motor, mas também tem alguns veleiros. Então, realmente, assim, tanto sobre o mar quanto sobre a terra, muito glamour, muitas coisas luxuosíssimas, é realmente muito bonito de passear. Só não pode chegar lá, olha aqui, essa é a parte também da marina, então a chegada, assim, para ir até os barcos, só não pode ir lá com inveja, tá? A gente tem que ir lá só curtindo a coisa bela, não pode pensar, ai meu Deus, eu não tenho tudo isso, porque senão a gente fica mal depois de 2 minutos, a gente tem que ver que coisa linda, que coisa bonita e curtir, sem nem pensar que a gente tem ou não tem essas coisas. Então, claro que com tantos milionários nesse lugar, não falta carros de luxo, não falta lojas de luxo. Então aqui botei uma Rolls Royce, isso é uma coisa para quem gosta de carro também, muito bom de ir para o Principado, porque a maior densidade de Ferrari, de Porsche, de Lamborghini, de Bugatti e de Rolls Royce é uma coisa muito espetacular, muito espetacular. E aqui então eu coloquei para vocês umas imagens, umas fotos
do Cassino de Monte Carlo. Expliquei para vocês então que o Cassino de Monte Carlo tem esse nome, a colina de Monte Carlo, em homenagem ao Carlos, o príncipe Carlos III, Charles III. E então ele é construído, tem uma praça assim grande na frente com jardins, e ele realmente é um lugar assim muito valorizado. Então as pessoas, os turistas, sempre vêm para conhecer o cassino. Entrando, não entrando, vale a pena realmente de ver o cassino. Aqui uma outra imagem que a gente vê um pouco melhor, na frente dele aqui tem essa obra de um artista que eu gosto muito, o Anish Kapoor. Não sei se vocês conseguem entender muito bem essa imagem, mas depois tem outra foto. Isso aqui é um espelho convexo, então ele reflete, de um lado ele reflete invertido e do outro lado ele reflete normalmente, assim. Ele reflete o que está do outro lado, então quando a gente está perto realmente é muito, muito bonito de ver essa obra na frente da entrada do cassino. E o cassino, então, falei para vocês, ele foi construído no século XIX, final do século XIX, foi construído pelo Charles Garnier, então o mesmo que fez a Ópera de Paris. Então é realmente uma obra extremamente bonita, e a gente lembra um pouquinho aqui na lateral do cassino tem a entrada para a ópera, porque quando foi construído o prédio não era só para ser sala de jogo, era também para ser um lugar onde as pessoas pudessem ir na ópera. É um detalhe muito interessante, essa entrada lateral ali é para as pessoas da cidade de Mônaco, o príncipe e as outras pessoas de Mônaco entrar na ópera, porque as pessoas de Mônaco não têm direito de entrar no cassino. O morador de Mônaco não tem direito de jogar em Mônaco. É uma coisa que se instituiu como lei para evitar que as pessoas, os moradores de Mônaco, caíssem no jogo. Então, a pessoa que é monegasca, que é de origem de Mônaco, que tem o passaporte de Mônaco, são só 8.000 pessoas, são muito poucas pessoas, não tem direito de entrar no cassino. Então, para poder entrar na ópera, pode entrar pela lateral, ok? Aqui um detalhe dessa arquitetura do Charles Garnier, realmente muito bonito. E aqui mostrei para vocês a lateral do cassino, onde tem uma entrada que é uma entrada VIP. Então, tem a entrada principal, mostrei para vocês, onde entra meio que todo mundo, e quem vem assim para fazer jogos com valores mais altos ou salas privadas pode entrar por essa entrada lateral do cassino. E aqui uma foto também, o cassino é muito grande, tem, como eu falei para vocês, tem a parte principal, tem a ópera, tem as salas de jogo, e na parte de baixo ali tem muitas lojas de luxo, porque o que não falta também em Mônaco são lojas de luxo. Então a gente sempre brinca lá que quando a pessoa ganha no jogo, ela tem que sair e gastar seu dinheiro na Vuitton, na Chanel, e quando ela perde muito dinheiro no jogo, ela tem que também ir lá comprar para deixar a tristeza de lado, ela tem que ir comprar umas roupas. Então, de qualquer jeito, ela vai comprar umas roupas muito chique. E aqui algumas fotos, então, dentro do cassino, é uma coisa que vale muito a pena quando vocês forem para Monte Carlo, para Mônaco, e visitar o cassino de Monte Carlo, é visitar ele por dentro. Não se paga, só pode visitar na parte da manhã, paga acho que 10 euros, e realmente vale muito a pena visitar, porque é uma obra de arquitetura, decoração belíssima. Então aqui vocês podem ver os salões de jogo, tem os bares também, porque é um lugar que as pessoas iam até para jantar, e até hoje não vão. Então isso aqui é uma coisa muito importante. E aqui um detalhe um pouco engraçado, assim, isso é um elevador que tem nesse andar, com todas as salas de jogo, e esse elevador levava, o nome do elevador é Cabaré, então esse elevador levava para baixo, só os homens geralmente desciam, as mulheres nem sabiam o que os homens iam falar lá embaixo, e lá embaixo era um pouquinho mais, assim, divertido. Aqui, então, eu vou falar agora um pouco para vocês dos hotéis. Na ocasião dessa viagem, desculpa... Na ocasião dessa viagem que eu fiz com o pessoal do turismo de Mônaco, eu visitei então os hotéis da cidade, quase todos, porque eu expliquei para vocês numa outra live, até se vocês quiserem, pode buscar no YouTube, tem essa outra live gravada, onde eu conto toda a história de Monte Carlo e dou muito mais explicações práticas dos museus e da história, etc. Então, nessa outra live, eu explico bem direitinho tudo isso para vocês, mas são só 13 hotéis na cidade
no Principado de Mônaco. Então são muito poucos hotéis, então eu fui conhecer quase todos eles, principalmente os de mais luxo, para poder depois ser capaz de falar para uma pessoa que procure qual seria o mais adequado, porque dentro do luxo tem estilos diferentes. Então o Hotel de Paris seria o mais tradicional, assim, com uma decoração extremamente refinado, etc. Então aqui a gente vê, ele fica do lado do cassino e ele estava em obras, então eu não pude visitar quarto naquelas ocasiões, mas eu pude entrar e conhecer aqui o hall de entrada, assim, majestuoso, com esse trabalho assim de vidro, bem no estilo Art Nouveau. Então é realmente assim belíssimas construções. E também esse Hotel de Paris é muito famoso por seu restaurante que se chama Louis XV, que também nesse momento ia passar por reforma. Então ali eu não pude bater uma foto assim do restaurante com as mesas bonitas, mas vocês podem ver a decoração desse restaurante Louis XV, que é um restaurante com 3 estrelas no Guia Michelin. É o top do top. Tem muitos restaurantes gastronômicos também na cidade no Principado de Mônaco. Aí o outro hotel, assim, muito luxuoso que tem lá é o Hotel Hermitage. Então também com uma decoração de final do século XIX, muito lindo, assim. A diferença é que o Hotel de Paris, ele não dá sobre o mar, ele está do lado do cassino. Claro que os quartos mais altos têm vista para o mar, mas ele não está exatamente de frente para o mar. Enquanto o Hotel Hermitage tem um lado que dá para a cidade e tem o outro lado que dá para o porto, porque na verdade são vários prédios, ele foi crescendo assim, o Hotel Hermitage é imenso, assim, são muitos prédios que são interligados e toda uma ala dele tem os quartos que dão de frente para o Porto Hércules, de frente no caso para o Rochedo, né? Aquela parte que vocês vê no fundo é o Rochedo. E essa aqui era meu terraço, então vocês veem que era muito, 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 muito lindo o meu quarto. Aqui a fachada, né? Aonde então que eu falei para vocês do Hotel Hermitage, eu não estava num desses quartos, né? Eu estava um pouquinho mais para baixo, não era hiper top, mas era muito top. Olha aqui o quarto, assim, a decoração muito linda, muito charmosa, muito delicada, então realmente muito bonito. Também é conhecido o Hotel Hermitage por essa construção que foi feita pelo Gustave Eiffel, toda uma estrutura assim também de vidro, né? Vocês veem que tem muitas desses tetos de vidro e aqui toda essa estrutura metálica, que é o lugar onde ele serve o café da manhã. Então é um lugar belíssimo. E também o lugar é muito conhecido no Hermitage por causa dessa sala, que é uma sala de banquete que eles têm para poder organizar casamento, festas. Então, se vocês não sabem onde casar seu filho, sua filha, e que não tiver mais o Covid, pode alugar aqui essa sala, porque realmente é top de linha. Depois aqui mostro para vocês um outro hotel de luxo do Principado, que também fica em Monte Carlo, então também na colina perto do cassino, que é o Hotel Métropole. Então o Métropole é um hotel que já tem um outro estilo, ele é mais Art Deco, então mais dos anos 20, 30, e ele tem um estilo um pouco diferente assim de construção, ele é um pouco mais uma decoração um pouco mais moderna, não dá para dizer moderna não, mas um pouquinho mais contemporâneo, vamos dizer, com um serviço também de excelentíssima qualidade. São uns lugares maravilhosos aqui, o lobby, o hall de entrada do hotel, sempre com uns perfumes incríveis. Eu também me hospedei nesse hotel, é um sonho, assim. A gente, não é que a gente não queira voltar, a gente quer voltar, porque a gente quer guardar isso aqui só na lembrança. Eu queria voltar para minha casa, não ia querer ficar vivendo num lugar desse, mas é uma experiência extraordinária, realmente uns lugares maravilhosos. E o último dos hotéis, assim, os 4 hotéis 5 estrelas, é esse Monte Carlo Beach. Então, é hotel que pertence ao mesmo grupo, que todos esses hotéis pertencem. Desculpa, o Métropole não pertence a esse grupo, mas os outros dois sim. O grupo da Société des Bains de Mer, então, Sociedade dos Banhos de Mar, o nome, onde tem, então, os cassinos e os hotéis. Então, esse hotel, o Monte Carlo Beach, que é um hotel maravilhoso na beira do mar, ok? Aqui a gente vê um dos hotéis já
4 estrelas, mas os 4 estrelas de lá são maravilhosos, que é o Monte Carlo Bay. Então isso é uma opção muito boa para a pessoa que quer ir, que gosta mais de praia, que gosta de mar, porque ele tem uma praia maravilhosa, muitas piscinas, e ele tem bem esse ambiente assim de praia, sem ser, porque o Monte Carlo Beach é muito, muito, muito caro. Então o Monte Carlo Bay já é uma opção um pouco mais assim em conta, e muito grande, um hotel muito grande, o outro é muito pequenininho, são poucos quartos. Então esse aqui realmente é muito legal. Aqui vocês podem ver um pouco da parte das piscinas. Uma outra opção também é o Meridian. A arquitetura do Meridian não é lá essas coisas, mas ele tem uma praia muito legal, ele é mais perto do centro, então é fácil a partir dali de ir até o centro. É um hotel muito legal, um hotel que o Flávio sempre utilizava assim quando eu ia com os grupos para o ATP de Mônaco, que ele levou várias vezes grupo para lá, que é muito legal o ATP de Mônaco, e também pro GP, o GP de Mônaco, ele ficou nesse hotel, muito legal. Um outro hotel 4 estrelas maravilhoso é o Fairmont. Então o Fairmont é aqueles prédios que vocês estão vendo na parte de baixo da foto, ele fica na frente do cassino. Então lá em cima a gente vê o cassino, e na frente dele, não sei se você lembra aquela primeira foto que eu botei, uma das primeiras fotos, que a gente vê que o Hotel Fairmont está construído sobre pilotis em cima do mar. Aqui vocês podem ver, ele é tudo construído sobre pilotis. Então na verdade está construído na frente do cassino. O cassino está quase no final do rochedo, e então na frente do rochedo, construído sobre pilotis, esse Hotel Fairmont. Então esse é um hotel também muito lindo, quase todos os quartos são quer dizer, todos não, porque tem quartos que dão para trás também, que dão para, esse aqui na verdade é um pátio que tem também, então tem quartos que dão para esse pátio, mas muitos quartos são de frente para o mar. E é realmente muito lindo assim essa vista do mar a partir do Hotel Fairmont. E o Hotel Fairmont é muito famoso porque ele fica naquela curva, famosa curva do Grande Prêmio, que as pessoas gostam de ficar nesse hotel, as pessoas alugam os terraços do Hotel Fairmont para poder ver a corrida e ir para ver se acontece alguma coisa, se as pessoas estão super bem colocadas então para ver o Grande Prêmio. Então isso me permite passar para vocês a falar um pouquinho também do Grande Prêmio. O Grande Prêmio existe desde 1929, então já muito antigo, e o príncipe Renier era muito apaixonado por carro, assim, gostava muito, e ele constituiu todo um museu também de carro. E nesse museu de carro tem umas relíquias do Ayrton Senna, porque o Ayrton Senna é chamado o Rei de Mônaco. Ele ganhou 6 vezes a corrida, ele participou 10 vezes, ele ganhou 6 vezes e está muito presente lá. Mostrei para vocês uma foto do grupo do lado de uma placa assim, comemorativa que tem no Fairmont, e dentro do Museu dos Carros tem também o capacete do Ayrton Senna, algumas fotos autografada. Então tem uma ligação muito forte do Ayrton Senna com o Principado de Mônaco. Aqui nessa foto vocês podem ver durante o Grande Prêmio como fica então a parte do porto, porque eles instalam assim todas as arquibancadas, eles instalam também todas essas como é que se chama, as coisas de pit stop, etc, assim, na parte do porto, quase tudo construído sobre o porto mesmo, para poder funcionar o Grande Prêmio, porque o Grande Prêmio, vocês sabem que é uma pista super curta, uma pista de 3 km e pouquinho, dentro da cidade. Eles fazem 78 vezes a volta dentro da cidade. É muito, muito legal. Eu não vi, mas o Flávio já levou o grupo também, e ele diz que é muito, muito legal de participar do Grande Prêmio. Eu não conheço. Aqui eu mostro para vocês um hotel onde fiquei então com um grupo, e o ano que vem vou ficar de novo então com o nosso grupo Charme e Glamour. Eu decidi agora que a gente vai ficar em Mônaco, porque ficar em Mônaco tem a vantagem assim que você consegue ver a cidade assim com calma e fora do horário onde tem muita gente, porque quando a gente vai durante o dia, a gente chega em Mônaco no final da manhã, vai ficar até de tarde, a gente vai ficar, vamos supor, 5 horas, 6 horas, pode ficar dentro da cidade, mas no momento onde muita gente fica, às vezes chega os bares de cruzeiro, então fica muita gente. Então a decisão que eu tomei agora pro ano que vem é que o grupo Charme e Glamour, nós vamos pernoitar em Mônaco, nesse hotel, novo hotel. Então é um hotel de padrão assim internacional, que tem quartos modernos, mas é muito, muito bem localizado, é 10 minutos a pé do cassino, e fica muito perto assim também do porto. Então é um lugar muito bom, é um hotel muito confortável, muito agradável, tem uma piscina também atrás, então é uma das opções bem boas. E quem quiser ficar também nesses hotéis assim mais econômicos, no caso o novo hotel é um hotel 3 estrelas em
no Principado de Mônaco, mas equivale a um 4 estrelas na França. E tem uns outros 2 ou 3 outros hotéis 3 estrelas, tem um que fica no bairro de Fontvieille, que se chama Columbus também, que eu visitei, que é muito legal. Então tem opções bem interessantes para ficar a um valor acessível também dentro de Mônaco. Uma das coisas que eu quero salientar também para vocês, porque o bom de eu ir sempre em Mônaco todos os anos é que eu vejo as obras, e isso é uma coisa muito legal. Esses prédios que vocês veem aqui é toda uma área nova. Quando a gente está na frente do cassino, que a gente olha para os jardins na frente do cassino, fica a parte na esquerda, para quem conhece Mônaco. Então, depois do Hotel de Paris, você está no cassino, à sua esquerda tem o Hotel de Paris, depois do Hotel de Paris, construíram esses prédios somente com lojas super, super luxuosas, então, que vocês podem ver, por exemplo, a vitrine da Vuitton, então, realmente muito lindo. E, enquanto eles estavam fazendo as obras, aqui vocês podem ver esses jardins que eu estou falando para vocês, que ficam na frente na frente do cassino. Durante o tempo das obras, vocês podem ver aqui que tem uma grua de obras. Durante o tempo das obras, eles construíram um shopping provisório, que são essas bolas brancas, né? Essas bolas brancas que ficam em cima de um dos jardins. Então, era um lugar provisório para colocar a Chanel, a Vuitton, a Prada, etc. E aí agora, então, como falei para vocês, as obras terminaram, então as lojas puderam voltar no seu lugar e eles vão desmanchar, já desmancharam. Quando eu fui a última vez, já não existia mais essa construção, porém os jardins estavam sendo refeitos. Então agora eu quero ir de novo em 2021 para ver os jardins refeitos, ok? E aqui eu mostro para vocês então essa obra que eu falei para vocês do Anish Kapoor. Aqui vocês podem ver no espelho o reflexo então do cassino, que o cassino está nas minhas costas. Então uma obra muito bonita. Uma coisa também que tem muito lindo na cidade de Mônaco são os jardins. Então muitos jardins, esses aqui são os jardins que ficam do lado do cassino, isso é muito bonito. Falei para vocês que tem obras pelas ruas, então essa aqui é uma estátua que representa uma homenagem a Grace Kelly, que fica perto da praia. E dentro do jardim que fica ao lado do Museu Oceanográfico, tem muitas estátuas. É um pequeno jardim, assim, belíssimo, e tem várias estátuas, algumas mais antigas e outras mais modernas, mas realmente tem bastante coisa. E aqui eu queria falar também um pouco para vocês da gastronomia. Na realidade, quando a gente vai a Mônaco só para um dia, durante o dia, eu costumo assim sempre parar para comer alguma coisa no Rochedo, porque no Rochedo tem vários pequenos restaurantes, dá para fazer um lanche, porque quando a gente não tem muito tempo, às vezes a gente prefere fazer um lanche. Tem um restaurante que eu gosto muito, que até tinha colocado uma foto para vocês, que fica do lado do palácio, que tem uma vista bonita, assim, então gosto muito desse pequeno restaurante. Mas se você ficar em Mônaco e que tiver pernoite lá, então tem restaurante maravilhoso. Como Monte Carlo fica entre a França, Mônaco fica entre a França e a Itália, tem muita culinária francesa, muita culinária italiana, além de culinária japonesa e outras opções. Mas muita alta gastronomia francesa, como aqui, por exemplo, no restaurante do Hotel Métropole, que eu acho que é do Guy Savoy, se eu me lembro bem. Quer dizer bobagem. E também tem um restaurante estrelado Vista Mar, que fica dentro do Hotel Hermitage, e ou 5 estrelas também dentro do Hotel de Paris. E tem outros bistronomique, como a gente chama, que tem restaurante de carne maravilhoso, tem restaurante italiano. Eu comi ali a melhor burrata, aquela bola de mozzarella assim, da minha vida, num restaurante italiano. Então realmente as comidas são realmente maravilhosas. Então aqui uma saladinha de frutos do mar, muito boa. Aqui no restaurante Vista Mar, um pratinho assim servido assim com muita qualidade, assim. Nem me lembro o que era. Eu acho que era isso aqui. Eu acho que era um prato de vitela com um molho assim delicioso. Sobremesa aqui incrível, esse tal do Vista Mar. Essa sobremesa era divina. Aqui quando eu estava no hotel também Fairmont, tinha uma opção de escolher a sobremesa. No Fairmont eles têm um buffet, eu acho que é nos domingos. Outros hotéis também de Mônaco tem isso. Eles têm um brunch, que agora ficou super na moda assim na França, que é um café da manhã tardio. Então entre café da manhã e almoço,
ele começa a partir das 11 horas no domingo, vai até as 3 da tarde, é um buffetzão. Aí claro que agora com Covid não deve ter tido, mas espero que volte. Então o Fairmont tem um brunch muito famoso, com música, então é uma coisa assim bem legal. Outro destaque também do Principado de Mônaco é o bem-estar. Então, as pessoas que vão para lá, nesses hotéis assim mais luxuosos, muitas vezes querem aproveitar também os spa ou as piscinas maravilhosas. Então, essa aqui é a piscina do Monte Carlo Bay, aqui o spa. Então, tem um spa também. Essa Société des Bains de Mer, esse grupo de hotel, eles têm spa em comum. Então, você pode estar num hotel, mas ir no spa do outro. Então, isso é uma coisa assim muito legal dentro desse grupo de hotéis. E a última coisa que eu queria mostrar para vocês como exemplo, porque eu acho uma coisa assim que sintetiza a cidade o Principado de Mônaco, é o Museu Oceanográfico. O Museu Oceanográfico, esse prédio ali construído em cima de um penhasco na beira do mar, construído no final do século XIX, início do século XX. Esse museu, ele junta a ciência com a arte, porque o príncipe Albert, que era um apaixonado por oceanografia, ele decidiu construir esse museu, mas ele queria que o museu fosse também um prédio belíssimo. Então, quando a gente vai nesse museu, a gente vê aquários muito maravilhosos. Aqui eu coloquei uma foto para vocês, mas são muitos aquários assim de vários tipos de mar, é muito bonito, muito legal. Tem um aquário gigante assim com tubarões, arraias, etc. Muito lindo. Mas o que é bonito seria mais assim as coisas históricas também que tem no museu. Então tem uma sala assim, essa sala que fala das variedades já desaparecidas. O Cousteau ficou muitos anos dirigindo esse museu. Tem um lugar que se chama o Cabinet de Curiosité, o lugar onde se colecionava as coisas assim diferentes. Aqui você pode ver também aqueles não é escafandro, aquelas bolas assim que descia no fundo do mar para poder observar. Então tem muitas coisas históricas e uma arquitetura muito bonita. Então realmente o museu vale a pena para isso. E aqui eu coloquei uma foto assim, todos os anos quando eu vou lá, eu adoro bater foto das exposições de arte que tem na frente do museu e dentro do museu, porque todos os anos um grande artista contemporâneo é convidado e coloca suas obras fora e dentro do museu. Eu não tenho muitas fotos, porque já falei isso para vocês em várias lives, eu perdi muitas fotos minhas, tive um problema com HD externo, então todas as minhas fotos de diferentes exposições eu perdi. Mas se vocês vão na internet, procura as exposições de arte que tem dentro do Museu Oceanográfico, vocês vão ver que é uma coisa muito especial. Então eu acho que eu já, assim, mais ou menos passei para vocês o que eu queria falar sobre o Principado de Mônaco. Eu vou colocar aqui de volta os comentários, porque eu gostaria muito, se vocês têm algumas perguntas que pudessem falar, assim, me perguntar alguma coisa, se vocês querem dar um testemunho também sobre o Principado, porque realmente é um lugar que deve ser conhecido, é muito lindo. Eu tinha um pouco a ideia, assim como todo mundo tem, de um lugar assim muito exclusivo, que quase ninguém pode ir, porque é muito caro. Eu sempre passava o dia lá, mas eu pensava que não era possível, assim, não era possível de projetar, de ficar pernoitando lá. Mas é possível, é muito bom. Na realidade não é um destino exclusivamente de luxo, tem a possibilidade de conhecer numa estrutura assim de hotelaria não tão cara. Os restaurantes são restaurante bom, nada é barato, claro, mas não é obrigatório ir nesses restaurantes gastronômicos. Então realmente o Principado de Mônaco é um lugar maravilhoso para você conhecer. E uma coisa importante também de dizer é que é interessante conhecer o Principado em todas as épocas do ano, porque eles têm uma programação de eventos o ano inteiro. Então eles têm um festival de circo muito famoso, eles têm coisas de ópera, eles têm muitas exposições de arte, porque tem museu de arte, não falei para vocês. Então, na realidade, assim, tem muita coisa para fazer em Mônaco. Até a minha colega Vanessa, estou vendo aqui, ela tá também curtindo aqui. A minha funcionária Vanessa, ela foi para lá, mas no inverno ela se lembra de ter visto uma competição de hóquei
no gelo. Então isso também é uma possibilidade. Então tem a questão assim do ATP, tem a questão do GP, tem também o estádio de futebol, porque naquele bairro de Fontvieille que eles construíram lá sobre o mar, eles construíram um estádio de futebol. Então é possível também ir ver os jogos do AS Monaco, que estava muito bom, agora acho que não está tão bem, mas já teve super bem dentro do campeonato, participa do campeonato francês. Então, realmente, tem muita coisa para ver o ano inteiro, o clima é muito bom, então é muito legal, pode ir conhecer o Principado até no inverno, não tem problema nenhum. Inclusive, de repente, o projeto que eu falei para vocês, quando eu falei na semana passada, eu falei da agenda de 2021. Como falei para vocês, nós vamos ter a viagem Charme e Glamour no mês de junho. Nós iremos pernoitar 2 noites no Principado, mas o meu projeto de viagem para o inverno 21-22, que seria um projeto de gastronomia na Provence, é provável que a gente faça uma coisa de gastronomia na Provence e também na Côte d'Azur, no caso em Mônaco, alguma coisa assim, porque é legal também. Menton tem um festival do limão no inverno, tem um festival também do mimosa, da flor mimosa, também o Nice, tem o Carnaval de Nice no mês de fevereiro. Então de repente a gente poderia, eu ainda estou bolando essa viagem de gastronomia, então pode ser que a gente vai fazer uma viagem que pega essas coisas assim no inverno, mas que não é um inverno tão rigoroso, na Côte d'Azur, e que fica muito lindo, porque tem pouca gente, só tem as pessoas de Ferrari andando, então é muito lindo mesmo. E depois então de repente ir para Provence. Então esse é o projeto maravilhoso, o Principado. Adoraria ir contigo. Então a Veranice pelo jeito nunca foi lá, então nunca é tarde para ir. Nós vamos ter uma saída, se Deus quiser, em 2021. Espero que o Covid nos deixe viajar, que possa estar resolvida a questão da vacina, né? Esperamos, torcemos todos que a questão da vacina se resolve, que a gente possa viajar novamente no ano de 2021. Então esse vai ser a última. Já fui, sim, a Veranice já foi. Então eu estava achando estranho assim que a Veranice nunca tinha ido, mas ela deve ter ido de repente só para passear e gostaria agora de pernoitar lá. Então vem comigo, Veranice, que eu te levo, vem comigo. E então agora eu vou deixar vocês, porque é a última live desse ano. Na quinta-feira já é Natal, então desejo a todos vocês um excelente... Aqui o Flávio está dizendo que Ferrari em Mônaco é Fusca, porque tem uns carros ainda mais luxuosos que Ferrari, mas acho que tem umas Ferrari super luxuosas também. Então desejo a todos vocês um ótimo Natal, espero reencontrar todos vocês nas lives, quem sabe nas viagens. Desejo tudo de bom e do melhor para vocês, que vocês possam encontrar a família. Pensa bem que às vezes é melhor abraçar alguém muito forte e dar muitas coisas boas assim nesse abraço, do que ficar cada um isolado e com estresse, a gente ficar com a imunidade lá embaixo. Então eu acho que realmente a gente tem que, dentro da família, com todo cuidado, claro, mas a gente tem que viver abraçados uns nos outros para passar por esse momento tão difícil. Então, um beijo a todos, um Feliz Natal e também um Feliz Ano Novo, porque voltarei a falar para vocês só em janeiro, ok? Tchau, tchau!